Mais uma vez, boa noite a todos. E é sempre um prazer, Renato, Maria, a gente ser útil, né, ao nosso próximo. E a aula de hoje, eu vou contar mais um pouco da vida de um homem que viveu para o próximo, né? Ele, é, apesar de toda a dificuldade que ele tinha no período em que ele vivia, apesar dele ter ciência do risco que ele corria, e eu acredito até ciência do que iria acontecer com ele, não porque existe destino, destino não existe, mas porque ele tinha uma grande consciência e uma grande visão do mundo que lhe cercava, e isso fazia com que ele tivesse consciência, né, do que devia e podia acontecer com ele. Então, a aula de hoje a gente vai continuar com a saga de Jesus aqui pelo nosso plano, só que vamos detalhar um pouco mais, né, o seu último ano, dando continuação à última aula que vocês tiveram sobre Jesus. Eu vou compartilhar então aqui os slides que eu fiz para ilustrar a aula, ficar de repente mais interessante para vocês. Eu vou partilhar minha tela porque algumas vezes eu compartilho só a janela e dá falha, às vezes perde, então eu prefiro compartilhar a tela que fica mais certo da coisa funcionar. Todos veem a minha tela? Acho que sim, né? Se alguém não vê, por favor, avisem. Então, a aula de hoje é a aula 38, Atos Finais na Galileia. Jesus era judeu e os judeus estavam divididos por toda a Palestina, nas regiões da Judéia, da Samaria e da Galileia. Jesus vivia na Galileia. Acredita-se hoje que ele, na verdade, foi um galileu até de nascença, né? Que Belém foi mais um escrito por Mateus para compatibilizar com as profecias. Mas, enfim, ele era um judeu da Galileia. E a aula de hoje nos mostra os seus últimos feitos quando saiu, né, da Galileia. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que na época as viagens eram muito difíceis, né? Não existiam estradas como hoje, asfaltadas, iluminadas, bem sinalizadas, enfim. Na cidade, a viajar na época era uma coisa muito difícil. Então, vencer 150 quilômetros, que era a distância aproximada, indo pelo Rio Jordão, que era um caminho um pouco mais tranquilo, de Cafarnaum até Jerusalém, era mais ou menos 150 quilômetros de caminhada, que um homem adulto fazia normalmente em 5 dias, ou seja, caminhando 30 quilômetros por dia, num terreno muito difícil, terrenos montanhosos, terrenos com muitas pedras, ou então em trilhas, sobre um sol causticante, tem muito deserto na região. À noite não se podia, né? Normalmente evitava-se viajar por causa dos assaltos, existiam muitos assaltos na época. E esses assaltos, eles costumavam até matar as vítimas para evitar testemunhos. Enfim, era uma coisa complicada, então viajava-se normalmente só durante o dia, não tinha hospedagens, né, era difícil, dormia-se normalmente ao relento, e as noites na região são muito frias, porque a diferença de temperatura é muito grande do dia para a noite. Enfim, era muito difícil viajar. E Jesus, né, exercendo a sua missão, ele viajou muito, né, principalmente nos 3 últimos anos, quando ele aqui esteve, ou seja, após os 30 anos,
levando a sua mensagem, a sua doutrina. E é nesse contexto, então, que a gente vai ver nessa aula que Jesus fez a sua última viagem para Jerusalém. Como judeu, Jesus tinha que viajar para Jerusalém periodicamente para cumprir a Torá. A Torá já existia na época de Jesus, né? Ela foi formada mais ou menos no século VII, século VI antes de Jesus. Ela começou a ser formada, os livros começaram a ser coletados e formar a Torá que nós temos hoje, que é, na verdade, praticamente o Antigo Testamento da nossa Bíblia moderna. O Talmud não existia, o Talmud, que é uma coleção de escritos dos rabis, né, começou a ser montado um pouco depois, mas a Torá já existia. E para cumprir, inclusive, as profecias da Torá e tudo mais, o judeu da época, independente se era da Judéia, da Samaria ou da Galiléia, ele tinha que visitar a cidade santa, a cidade sagrada, Jerusalém, no mínimo 3 vezes por ano. Eram 7 grandes festas, todo judeu tinha que visitar Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano. Na Páscoa, no Pentecoste e na festa dos tabernáculos, que eram as 3 grandes festas. Jesus, né, ele resolveu, depois que ele fez lá a multiplicação dos pães, né, o milagre, como está colocado na Bíblia, ele resolveu ir participar dessa festa dos tabernáculos, que normalmente é no mês de outubro, que ocorre, né, em Jerusalém e nos arredores de Jerusalém. Lembrando a última aula, né, Jesus ele fez nessa região aqui a multiplicação dos pães, cruzou o mar, né, da Galileia, ou o lago de Genezaré, também como é conhecido, e depois voltou para a cidade de Betsaida. E aí ele enviou seus discípulos para Itureia, que é essa região aqui, e ficou aguardando o retorno desses seus discípulos. Mas ele viajou várias vezes para Jerusalém, que fica aqui, e essa viagem daqui de Cafarnaum, de Betsaida, onde morava Pedro, enfim, das cidades que ficavam nessa região aqui, né, dava mais ou menos 150, 160 quilômetros indo pelo Rio Jordão, né, indo pelo Vale do Rio Jordão, que era um caminho um pouco mais longo para Jerusalém, mas era um caminho mais tranquilo, mais plano, e ao mesmo tempo se evitava o deserto dessa região aqui e evitava o território da Samaria, que era um território judeu, mas que os judeus evitavam passar por acreditar que isso aqui seria uma terra pecaminosa, por causa de existiam muita crença, muitos deuses, muitos templos politeístas nessa região, muitas cidades politeístas, herança dos cananeus que viviam nessa região originalmente, que cultuava em vários deuses, como El e outros mais, além de Jafé. Então, como existiam, essa região de Samaria era uma região mais tolerante a outras crenças além da judaica, os judeus da Galileia, né, preferiam ir pelo Rio Jordão até Jerusalém. Eles iam normalmente em caravanas, em grupos, justamente para evitar esses piratas, né, que assaltavam os grupos, né, as pessoas que viajavam aqui durante o dia. Jesus, nessa última viagem, ele resolveu passar pela região da Samaria. Ele sempre fez isso, né, em várias partes. Essa aqui é a última viagem que ele faz daqui para cá. Mas existem outras passagens que Jesus passa pela região da Samaria e não da Samaria e não pelo Rio Jordão.
Jesus, pelo menos é o que dá para se contar na Bíblia, com certeza ele foi 4 vezes para Jerusalém. Uma quando ele tinha 11, 12 anos, e as outras 3, né, depois dos 30 anos. Então, na Bíblia, dá para se contar pelo menos 4 viagens. O que a gente vai comentar hoje, né, é sobre essa 4ª viagem que ele faz para Jerusalém e é onde ele acaba no final, né, dessa última viagem, dessa última missão, né, sendo crucificado. Então nós paramos exatamente nesse ponto, né? Ele manda seus discípulos para Itureia, porque, lembrando as últimas aulas, né, ele levou seus discípulos para conhecer a região da Fenícia, que também era uma região politeísta, com uma crença totalmente diferente da judaica. A Fenícia era um território também sob o domínio romano. Os romanos dominavam toda essa região aqui. E eles elegiam governadores para cada uma dessas regiões. No tempo de Jesus, a Idumeia, a Judéia Idumeia, Judéia e Samaria, ou Samaria, estavam sob o mesmo comando, que era de Pôncio Pilatos. Já a Galileia e a Pérea estavam sob outro comando, mas tudo romano. A Fenícia era um outro comandante. Era um outro romano que liderava essa parte. Mas a Fenícia tinha mais liberdade, porque os fenícios eram um povo mais com comércio melhor, um povo que tinha vários atributos que se coadulavam mais com os romanos. Então, as cidades fenícias, aqui, principalmente Tiro, era uma cidade, era uma metrópolis da época, e Jesus fez questão de levar seus discípulos para a Fenícia para conhecer a cultura de um povo que não fosse judeu, e também para as cidades Decápolis, que são 10 cidades gregas, que eram cidades-estados, com toda a cultura grega aqui. Para depois voltar nessa região onde ele fez a multiplicação dos pães, cruzou e ficou aqui em Betsaida, enquanto ele pediu para os seus discípulos visitarem a região plenamente romana de Itureia aqui, para conhecer a Cesareia de Filipe e tudo mais, para conhecer os costumes romanos, ou seja, mais crenças, mais cultura politeísta. Isso dá uma ideia bastante forte de que Jesus era um homem muito culto, que falava vários idiomas e que conhecia outras culturas além da judaica. Ou seja, para ele ser chamado de rabi, para ele ter autoridade de entrar numa sinagoga e ler a Torá, ele tinha que ter feito uma escola rabínica. Então provavelmente ele falava aramaico, falava hebraico, além de conhecer as informações que um rabi normalmente conhecia sobre astrologia, sobre a agricultura, sobre medicina, enfim, né, sobre história. Então Jesus era um homem muito culto, e também com certeza ele tinha conhecimento que outros rabis não tinham, porque para ele levar seus discípulos para conhecer a Fenícia, a Itureia e a Decápolis, é porque ele já tinha estado lá. Ele não iria pedir para os seus discípulos irem nessas regiões se ele não conhecesse. E justamente ele fez isso para preparar seus discípulos, né, para que, após a sua morte, eles pudessem espalhar a sua mensagem, a sua boa nova, por todo o globo, né, mesmo encontrando culturas e crenças e outros deuses totalmente diferentes do que um judeu normalmente acreditava. E ele ficou então aguardando aqui seus discípulos, né, para voltarem de Itureia, para depois ele então, né, passando por Samaria, ir para Jerusalém para participar da festa dos tabernáculos. Quando seus discípulos voltaram, né, uma passagem bem conhecida, ele fez a famosa pergunta para seus discípulos. O que dizem, né, sobre ele na Itureia, na Cesareia de Filipe e na região da Itureia. E as respostas que ele obteve foram múltiplas, mas teve uma que se destacou, que foi a de Simão,
que disse que Jesus era o Messias, que era o enviado do divino, que era um avatar do divino, que ele veio trazer a boa nova, uma nova doutrina, uma nova forma de relacionar-se com o próximo e tal. E Jesus então disse que a resposta veio para Pedro porque foi revelada pelo Pai, através, né, da intuição, de uma inspiração. E isso nos faz, então, pensar, será que quando nós estamos em dificuldade, não é conveniente nós nos silenciarmos internamente, procurando uma conexão com a boa espiritualidade e até com o Pai, para que daí brote a solução, brote uma resposta que nos ajude a resolver um problema? Né? Intuitivamente e de maneira até inconsciente, Pedro alcançou esse estado de sintonia com o Pai e trouxe a resposta certa que Jesus elogiou nessa passagem. Bem, e daí então ele foi, né? Ele pegou seus discípulos, atravessou novamente o mar da Galileia, né? E foi então em direção a Jerusalém. Falando um pouco então dessas festas, existem 7 festas que os judeus comemoram até hoje. As 3 maiores é a da Páscoa, depois de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, por isso que chama Pentecostes, né? Pente de 50 dias depois da Páscoa, e depois dos tabernáculos, que é no início de uma estação, né? De plantio. E essas festas judaicas, elas estão bem definidas no livro Levíticos, que faz parte do Pentateuco mosaico, né, que é o Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio e Levítico, ou seja, são um dos 5 livros atribuídos a Moisés, que traz então, né, principalmente Deuteronômio e Levíticos, as regras dos costumes, a cultura que o povo judeu deve seguir e que até hoje é cobrado, é colocado na Torá e no Talmud como algo que todo judeu deve cultivar. Essas festas que existem até hoje, elas são agrupadas então em 3 grandes grupos, uma no início do ano, né, que é a Páscoa, mas também ela é comemorada também junto com a festa dos pães asmos, que são sem fermento, e das primícias. Depois, 50 dias depois, tem a festa de Pentecostes, também outra semana de festejos, e depois um outro grupo de festas, que é as festas dos tabernáculos. A festa da Páscoa, né, comemora a fuga de Israel, né, aonde os hebreus que viviam no Egito e na época de Moisés eram tratados como escravos, fugiram, voltando para a terra prometida, para a Palestina, para a terra de Canaã, e se uniram aos outros hebreus que estavam na região, e aí conquistaram toda a Palestina, formando as 12 tribos. Então a Páscoa comemora isso. Pentecostes, né, o tempo deles no deserto, junto com a festa do tabernáculo, que também, né, é uma festa onde se comemora a abertura das estações de plantio, e era costume, né, os judeus comemorarem fazendo barracas e fazendo sacrifícios durante vários dias em honra a Jafé pelo apoio que deu deles da fuga do Egito e na vida dos 40 anos lá no deserto. Jesus então foi para essa festa, né, do tabernáculo,
que era a última festa, grande festa do ano. No caminho, né, tem a famosa passagem aonde ele encontra a mulher samaritana. Como eu coloquei para vocês, Jesus, né, ao contrário da maioria dos judeus, ele sempre passava pela Samaria. E tem lá uma passagem aonde ele se encontra com uma mulher que estava coletando água de um poço, e ele mantém uma conversa com essa mulher, deixando seus discípulos, né, todos bastante surpresos, porque além de Jesus estar atravessando uma região julgada, né, tida como pecaminosa pelos judeus ortodoxos, ele ainda, né, estava travando conversa com uma mulher daquela região e bebendo água que ela estava servindo. E aí foi quando Jesus, né, colocou que ela devia aceitar a água da vida. E é onde essa água da vida, né, Jesus coloca uma metáfora que seria a água do conhecimento, a água da pureza do espírito e do conhecimento, da clareza da água, da pureza da água. Isso, né, de certa forma, nos coloca uma questão que nós também devemos buscar beber dessa água, para que, como Jesus sugeriu, possamos ter uma vida plena, bebendo a água da vida, a água do conhecimento, a água da pureza do espírito. E chegando na região de Jerusalém, Jesus participou então dessa festa de tabernáculos, que é normalmente no mês de outubro, né, uma festa móvel, mas que ocorre normalmente em outubro, e aonde os judeus, né, era uma festa grande, tão grande quanto a Páscoa, os judeus ficavam em torno do templo da cidade de Jerusalém, formando grandes barracas, onde cada barraca tinha uma família. E existia lá, né, além das cerimônias no templo, cerimônias que eram feitas fora do templo para cultuar a Javé e fazer sacrifícios, tanto sacrifícios de comidas como sacrifícios de sangue, para que eles tivessem então um bom resultado, né, na agricultura, né, porque marcava então o início, né, de um novo ciclo de plantio e colheita. Então aqui está Jerusalém, né, uma representação do Templo de Jerusalém, que ficava dentro da cidade de Jerusalém. No Templo de Jerusalém era onde eram feitas as cerimônias principais da festa dos tabernáculos, como também da festa da Páscoa, como do Pentecostes, né? E quem frequentava esse templo era todo judeu. Gentios, ou seja, pessoas que não não professavam o judaísmo, não podiam acessar, né, o pátio principal. Eles ficavam no pátio dos gentios. E aqui ficavam, né, debaixo dessas marquises aqui, os vendedores, né, vendendo todo tipo de espécie de material de oferenda, né, tanto animais como comidas prontas, como vegetais, como também funcionava o câmbio, o comércio de joias e outras coisas mais, né? Então tudo aqui era um local de comércio. E aqui ficavam então os judeus, e aqui a porta principal, né, do templo. A festa dos tabernáculos era feita na região externa. Nesse outro slide fica mais fácil, né? Aqui tem a entrada do templo principal, e aqui nessa região era onde eram feitas barracas, onde eram feitas as cerimônias secundárias. As principais eram feitas no templo e as outras eram feitas aqui. Jesus
participou então dessa festa. E depois, ele chegou isso em outubro, ele fez várias incursões ao templo, como também a cidade de Jerusalém. Né? Aqui tem uma representação artística da cidade, né? Com seus principais pontos. A cidade de Jerusalém era assim, as principais cidades eram assim, ficavam normalmente no morro, para dificultar, né, o ataque de outros exércitos que quisessem conquistar a cidade. Então ela ficava normalmente no alto, toda murada, né, para permitir que arqueiros, né, pudessem dificultar, né, o acesso aos muros. As casas eram coladas umas às outras, isso é uma representação, mas era assim mesmo. E fora essas casas você tinha, né, palácios, que eram a casa das principais autoridades ou pessoas ilustres da cidade. E no Templo de Jerusalém é onde ficava a principal escola rabínica de toda a Judéia, de toda a região da Palestina, né? Então, nas grandes cidades sempre existiam sinagogas, e nessas sinagogas tinham escolas rabínicas. A principal escola rabínica, né, que iam formar os rabis, ficava em Jerusalém. Jesus ficou então em outubro nessa região, mas depois da festa dos tabernáculos ele fez várias excursões pela cidade, mas principalmente ao templo. Foi justamente na entrada triunfal que ele fez a Jerusalém, né, que ele fez lá sentado no morro, que é a próxima aula, é onde ele faz lá expulsa os comerciantes, né, que estavam vendendo as suas mercadorias no templo, e é também aonde ele fazia, né, algumas profissões de fé. À noite, como ele já sabia que estava sendo procurado, Jesus já tinha ciência que tanto o Sinédrio, que eram os rabis de alta posição, de destaque na cultura judaica, como alguns romanos, estavam de olho nele, né, por causa do seu discurso, né, de paz e amor, chamando todas as pessoas de irmãos. Como assim todos são irmãos? Romano é igual a um judeu? Né? Um fariseu, um saduceu é igual a uma pessoa comum do povo? Como assim todos são irmãos? Como assim todos são iguais? O escravo é igual a mim, né? A mulher é igual a mim, enfim. Esse discurso de paz e amor, não a violência, deixava o pessoal meio preocupado. Então Jesus já tinha espiões que estavam acompanhando as suas viagens, ele sabia disso tudo. E mesmo sabendo disso tudo, ele foi até a festa dos tabernáculos, fez incursões no templo, só que para se preservar, porque ainda ele sabia que não havia chegado o tempo, ele não ficava na cidade principal, nas regiões principais da cidade. À noite, ele se recolhia para cidades menores, como Betsaida, da região. Tem duas Betsaida, tem uma na região da Galileia e tem outra aqui. Ele ficava ou em Betsaida, ou ficava em Belém, ou ele ficava na periferia aqui, em casa de amigos, na periferia de Jerusalém. Mas ele não ficava, né, em locais, no mesmo local sempre. Ele ficava cada dia numa casa diferente, numa cidade diferente, justamente para dificultar ele de repente ser preso pelo Sinédrio, porque ele entendia que ainda não havia chegado o momento, né, do seu martírio. Gente, como sempre eu falo muito, se alguém quiser comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, é só abrir o microfone, tá? Para se expor, não tem problema nenhum. Então Jesus, né, depois que ele teve esse evento com a samaritana num dos poços que utilizados para coleta de água, ele foi então para essa região aqui, onde fica Jerusalém. Então a gente tem aqui Jerusalém, temos aqui Betânia, que é a Betânia aqui
da região da Judéia, tem uma outra Betânia aqui também na região da Pérea, e tem Belém, né, que era um vilarejo próximo a Jerusalém, e tem Jericó, que era outra grande cidade, né, junto com Jerusalém. Jesus, então, ele, a partir de outubro, ele ficou nessa região aqui o tempo todo. Foi aqui que ele dividiu os seus discípulos, que não eram só 12, 12 era um número cabalístico, herança do tempo que os hebreus ficaram cativos na Babilônia, a base numérica dos babilônios, sumérios, toda a região lá do rio Eufrates é base 12. Né? Então, a nossa herança de horas em 60 minutos, 60 segundos, dias de 24 horas, ano de 12 meses, tudo isso é herança dos babilônios, porque a base deles é 12, não base 10. Então, a numeração deles é tudo feita na base 12. E 12, então, por ser um número cabalístico, foi colocado pelos evangelistas como número de 12 principais discípulos. Mas hoje entende-se que Jesus tinha muito mais. Acredita-se que ele chegou a ter mais de 1.000 pessoas, 1.000 discípulos acompanhando ele. Nessa parte final aqui, já próxima à sua crucificação, por medo, né, do Sinédrio e dos romanos, a quantidade de pessoas que seguiam Jesus eram bem menores, mas mesmo assim ainda eram centenas de pessoas. E foi nessa região aqui que Jesus dividiu, então, em 3 grandes grupos os seus discípulos, para que eles fizessem, né, uma última excursão para praticar, né, o apostolado. Ou seja, Jesus estava preparando, né, ele preparou quando fez os seus discípulos passearem pela Fenícia, pelas Decápolis, pelas cidades romanas, e estava preparando de novo os seus discípulos. Ele mandou agora para dividir em 3 partes. Um grupo ele mandou para Pérea, essa região aqui. Outro grupo ele mandou para Idumeia. Inclusive o Pôncio Pilatos era dessa região da Idumeia aqui, que não era uma região judaica. Essa aqui eles não eram também politeístas, não eram judeus. E mandou para Jope, que existe até hoje, uma cidade portuária, conhecida também pelo seu turismo, para também conhecerem e propagarem a mensagem. E Jesus ficou, então, nessa região aqui, esperando os seus discípulos voltarem para contarem as suas experiências e Jesus poder comentar em cima dessas experiências que eles tiveram. Ou seja, Jesus, nesse último período da sua idade, ele sabia, né, do que estava, ele intuía, né, o que estava por vir, e mesmo assim ele não perdeu seus objetivos, não perdeu sua motivação. O tempo todo ele preparou os seus discípulos para que após a sua morte ele levasse a mensagem, né, aos gentios, às pessoas que não conheciam a sua mensagem. É dessa época também, né, desse tempo que ele fala sobre a parábola do bom samaritano. Justamente, né, a parábola conta de um viajante que havia sido roubado e que teve a sorte de não ser morto, mas foi agredido fisicamente, estava largado lá na beira da estrada, e que passou por ele, né, um sacerdote, passou por ele um fariseu, e tanto o sacerdote como o fariseu não ajudaram a esse viajante agredido. E um samaritano, que a princípio era um judeu de má fama, não era um judeu ortodoxo, ofereceu ajuda que o agredido, né, a vítima, precisava, sem cobrar nada em troca. E que é justamente, né, Jesus quis colocar aí o amor ao próximo, que nós devemos fazer de maneira incondicional, sem ter nenhum pensamento oculto, sem pensar em nenhum tipo de paga, seja um muito obrigado, seja um sorriso, ou seja qualquer outro tipo de reconhecimento.
Por quê? É a mensagem principal que Jesus nos trouxe, né, quando aqui esteve, né? Amar ao próximo como a nós mesmos. E esse é o nosso principal desafio. Amar o nosso próximo, mesmo quando esse próximo tenha nos agredido, tenha nos feito mal, tenha nos prejudicado de alguma forma. Amar ao próximo significa não é amar só as pessoas que gostam de nós. Amar as pessoas que gostam de nós ou que nós gostamos dela, isso é fácil. Né? Jesus pede para nós amarmos a todos, sem distinção. E aí é que mora, né, a nossa dificuldade pelas nossas imperfeições. É importante que Jesus disse que nós amássemos ao nosso próximo e não que nós compartilhássemos de suas formas de pensar ou dos seus feitos. Então eu tenho que amar o bandido, o assassino? Sim. Eu não preciso, né, gostar dele, gostar da forma como ele pensa, da forma como ele age. E não preciso deixá-lo, né, de excluí-lo do convívio da humanidade, da sociedade, mas eu preciso amá-lo, mesmo condenando ele a ficar ao lado, né, expurgado do convívio social. Eu preciso fazer isso com amor, porque ele é filho do mesmo pai, ou seja, é nosso irmão. É difícil? Mas Jesus deixou isso claro. Nós precisamos amar o nosso próximo sem limites. Não precisamos gostar dele, mas precisamos amar. Mas amar e gostar não é a mesma coisa? Não, não é. Né? Os gregos tinham diversas palavras para conceituar o amor. E na cultura grega fica bem claro que existem diferentes formas de se amar e gostar. O gostar é um amor menor. O amar já são amores maiores. E Jesus pede para que nós pratiquemos o amor maior e não o gostar. Por exemplo, gostar de estar junto, gostar de dançar, de ver um filme, de conversar, é um amor que os gregos chamam de ludus. O amor de sexo, o amor de eros. O amor de admiração, de respeito, é o pragma. Enfim, isso é gostar, é um amor menor. Jesus pediu para que nós praticássemos amores maiores, o filia, o ágape, o storge, e não um amor menor. Bem, como eu falei, Jesus ficou então, nessa parte final da sua vida, nessa região aqui. Né? Então ele chegou mais ou menos em outubro, né, para a festa dos tabernáculos, que fica nessa região aqui, né, de Jerusalém, esse quadradinho aqui. Só que à noite e tal, ele ficava nas cidades ao redor, Betânia, Emaús, Belém, Jericó, né? E ele não chegou a Betânia, mas depois que ele ressuscitou Lázaro, a coisa ficou feia para ele, porque começaram porque foi um acontecimento, né? E aí ele sabia que se ele desse mole ia ser preso. Então ele foi para um caminho diferente do comum, do tradicional para Jericó, né, e ficou esperando os seus discípulos, como ele tinha combinado, retornarem de Jope, da Idumeia e da Pérea em Jericó. Ele foi até Betânia, voltou, mas ficou em Jericó, depois que ele ressuscitou Lázaro. E mesmo sabendo que estava sendo procurado, tudo, ele mesmo assim, ele foi para Páscoa, que era no início do ano, né, em fevereiro, ele voltou para a região de Jerusalém, porque ele queria participar da Páscoa, que era a primeira festa, né, dos judeus, e por alguns é conhecida até a festa principal. Ou seja, Jesus sabia de tudo o que lhe esperava, mesmo assim ele fez o seu papel. Né? Então é justamente aí que tem a famosa ressurreição de Lázaro. Jesus, né, como eu falei, além de ser um homem com uma cultura muito grande,
acredita, como eu falei, que ele estudou em escola rabínica, que ele falava grego, falava latim, além do aramaico, do hebraico, que ainda falava outros idiomas e escrevia, e além disso, né, ele conhecia muita gente. Então, Lázaro, por exemplo, era um grande fazendeiro, um grande agricultor da época. Então, Jesus tinha amizade não só com pobres, mas com homens também da alta sociedade judaica. Jesus conhecia Arimateia, que também era um rico comerciante, também dono de terras, que vendia suprimentos para Roma, era um homem bem quisto por Roma e tudo mais. Jesus conhecia gente do Sinédrio, né? Como vocês vão ver na próxima aula, ele era próximo, né? De rabis, de sacerdotes que faziam parte do Sinédrio, que seria o STF da época. Ou seja, Jesus era um homem muito bem relacionado, não só com os pobres, humildes, mas também com os ricos, não tinha diferença. E aí, né, vem a entrada, né, vem o evento da entrada triunfal, depois que ele curou Lázaro, ressuscitou Lázaro. Ele, mesmo sabendo das dificuldades, ele vai para a entrada triunfal de Jerusalém, só que aí já na Páscoa. Ou seja, ele não faz uma entrada, ele fez isso várias vezes, né? Entrada por Jerusalém, né, para a cidade, por portões secundários, visitava o templo sem alarde, mas pelo menos é o que conta na tradição cristã e na Bíblia. Dessa vez ele entrou, né, porque ele estava super famoso, todo mundo queria conhecer Jesus, ele entrou pelo portão principal do templo, né, sentado em um burro, acompanhado por milhares de pessoas. Ou seja, fazendo muito barulho, avisando para o Sinédrio e para os romanos, cheguei, estou aqui. E essa vai ser então o tema da próxima aula que vocês terão. Mas antes de fechar a aula, eu queria fazer alguns comentários que são bastante pertinentes e que nos fazem pensar, e eu queria deixar isso com vocês. A questão da fé. Jesus era um homem de fé? Com certeza. Porque mesmo sabendo, antevendo tudo que iria acontecer com ele todo o tempo teve fé. E a fé nos fortalece. A fé é uma coisa que nós construímos, não conquistamos, é uma fé que nos permite confiar na providência divina, aceitando a justiça divina, e isso nos empodera, nos traz uma fé robusta, e permite fazer coisas como Jesus fez, né? Mesmo sabendo do seu destino, ele foi até o fim. Repito que não existe destino, mas da mesma forma que uma mãe, quando vê um filho fazendo coisas, pensando em coisas que não deve, a mãe alerta o filho, se você continuar agindo dessa forma, você vai se dar mal ali. Ou da mesma forma que um consultor ajuda um empresário a não tomar determinadas decisões, ou tomar determinadas decisões por causa do cenário atual, ou seja, ele prevê. O consultor prevê o cenário futuro, se baseando no cenário atual e nas variáveis, né, como estão sendo utilizadas. Ele calcula o que vai acontecer com grande probabilidade de acerto. É o que Jesus fez. Na verdade, não existe um destino, mas à medida que cada um de nós, expandimos a consciência, enxergamos o mundo à nossa volta de uma forma melhor, mais intuitivo fica para nós o que vai acontecer no futuro, né? Quase uma função matemática, né? A todo x tem uma f de x, tem um y que é o futuro. Então Jesus era um homem de fé, mas também era um homem de intuição, por isso que ele sabia o que iria acontecer com ele, e é por isso que ele também, no evento lá da resposta certa de Pedro, ele elogia Pedro, né? Porque ele teve a intuição da resposta, porque ele recebeu essa resposta, né? Por intuição, por inspiração do plano superior. Ele era humilde, como eu falei, ele não tinha nenhum tipo de distinção, né? Era bem relacionado tanto com o humilde, o pobre, como com o rico, né? Tanto com mulheres, né? De beber a água de uma samaritana. Era uma pessoa determinada, por mais dificuldades que a sua missão lhe causava, ele levou essa missão até o fim, mesmo
né, tendo a intuição ou até mesmo a certeza do que viria a acontecer com ele. E uma característica bastante importante para nós, a resiliência, né, que é a capacidade que nós temos de nos adaptarmos às dificuldades da nossa caminhada evolutiva neste plano. A resiliência não é simplesmente sermos resignados. Até é uma resignação, mas é uma resignação ativa. Não é uma resignação passiva, um conformismo barato. E também não é uma resignação resistiva, onde ficamos reclamando da sorte, né, ficamos vibrando de maneira negativa. Não, é uma resiliência, é uma resignação positiva, onde a gente levanta a cabeça, estufa o peito, arregaça as mangas e vai para a luta, mesmo sabendo das dificuldades que nos esperam. E Jesus era assim. Ele tinha uma missão a cumprir e levou essa missão até o fim. E nós precisamos, né, ter esse enfoque, né, de ter foco, de estar sempre pronto a servir ao próximo, de usar o amor, né, como empoderamento, né, de nós. Jesus colocou isso, né, que quem quisesse segui-lo, né, ia ter que fazer renúncias. E a renúncia que ele diz é a renúncia a si próprio, como a Maria de Luz lembrou, renúncia ao homem velho para que o homem novo possa surgir, né? Para que o divino que está em nós possa resplandecer. Isso não significa que eu tenho que renunciar à matéria, que eu não posso ter as coisas. Posso, mas não posso ser escravo, não posso colocar minha felicidade em função de ter carro, de ter casa, de ter pessoas ao meu lado, né, de quem eu quero. Não, eu tenho que viver, né, sem vínculos, sem âncoras. E termino com essa última frase, né, que é atribuída a Martin Lutero, que resume bem isso, né? Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Né? Então, o batismo é um ritual de passagem, aonde, teoricamente, o homem velho fica para trás e a gente renasce como um homem novo. Né? Então, várias escolas iniciáticas têm um ritual de passagem, aonde a ideia é essa, né? Você, a partir daquele rito, né? daquela iniciação, você ser uma nova pessoa. E o Martin Lutero coloca isso como um processo, né? Que nós todos os dias temos que matar o homem novo para que o homem velho, para que o homem novo, né? Domine e controle as situações. Jesus, acredito eu, fazia isso todos os dias, porque ele tinha uma missão e por sua resiliência ele levou isso até o final. Bem, é isso, né? Eu espero ter colocado para vocês, né, essa mensagem de amor que Jesus nos trouxe, né, de resiliência, de fé, de vontade de cumprir a sua missão. E cada um de nós, apesar de nossas limitações, temos as nossas missões, os nossos deveres para conosco mesmo e para a sociedade em que estamos. Uma grande semana para todos. Que assim seja.